Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como este é um momento decisivo para você mudar de vida com a Bolsa de Valores. Vem comigo. Olha, eu não sei você, mas se você começou a investir na Bolsa de Valores nos últimos 2 anos, você já deve estar cansado de notícias negativas. O tempo inteiro são notícias negativas. Mas deixa eu te contar um segredo. A mídia adora notícias negativas. A notícia negativa desperta a nossa atenção. E é assim que a mídia é alimentada, de pânico, não de ganância. Por quê? Porque nós temos um viés cognitivo que é conhecido como viés da aversão às perdas. Ah, Luan, isso aí parece muito óbvio. Não é tão óbvio assim, não. Por quê? Porque ao comparar o ser humano, quando ele se depara com uma situação de perda e uma situação de ganho, ele dá um peso à situação de perda 2,5 vezes a mais que o peso que ele dá para uma situação de ganho. Então, o nível de tristeza, de pânico que você tem numa situação de perda é muito superior ao equivalente que você tem numa situação de ganho. Por isso, aversão a perdas. Então é óbvio que a mídia vai te trazer mais situações negativas para que eventualmente você se desanime e até mesmo venda no pior momento. O Peter Lynch ele costuma dizer que o órgão mais importante para o investidor não é o cérebro, tem nada a ver com a cabeça, é o estômago, é o quanto você consegue suportar as suas emoções. A parte mais difícil da bolsa de valores, do mercado financeiro, é a tomada de decisão racional. Essa é a parte mais difícil. Não é a parte técnica, a parte fundamentalista, não. É fazer com que o seu lado racional prevaleça, principalmente nessas situações. E agora é um momento decisivo, porque a gente chegou num ponto do ciclo econômico que vai determinar se você vai mudar de vida com a bolsa de valores ou vai permanecer na mesmice. Eu vou te mostrar aqui todos os detalhes que você precisa saber para não tomar decisões com base na emoção. É claro que eu não estou te dizendo que ao tomar decisões de investimento você vai ficar isento de emoções. Você não é uma máquina. Você é um ser humano. Parece que as pessoas esquecem disso. O que eu quero te dizer é o seguinte, que ao tomar ciência disso, você vai ter um mínimo de controle a mais. Não significa afastar a emoção. Não há como fazer isso. Não tem como ser frio o suficiente para fazer isso. Mas significa você sentir, mas ainda assim tomar a decisão certa. Assim como uma pessoa que não quer ir à academia, não quer fazer uma dieta, mas mesmo assim ela faz contra o seu desejo pessoal, porque ela sabe que é o certo. Vem cá, deixa eu te mostrar essa notícia aqui. Notícia negativa, como de costume na mídia. Governo prevê 2027 desafiador. Diz que há risco de paralisia e promete novas medidas. Essa notícia está dizendo pra gente o seguinte: por mais que no ano de 2025 o governo preveja um superávit primário, o que é isso? Receita, arrecadação acima da despesa, mas sem considerar juros da dívida pública, não estou considerando dívida aqui, o governo está vendo superávit nesse ano. Mas em 2027, o governo está vendo uma situação desafiadora. Por quê? O que vai acontecer em 2027? Veja só, em 2027, o governo não vai poder mais descontar o pagamento de precatórios e outras sentenças judiciais do resultado primário. Então vamos interpretar, vamos não ser meramente um lê notícia, lê manchete aqui. Se essa é uma situação já conhecida pelo mercado, mas simplesmente isso hoje não é um impeditivo ao governo, então por que a gente deveria se preocupar com 2027? A única diferença é que o governo não vai mais poder descontar o pagamento de precatórios e sentenças judiciais do resultado primário. E aí ele não vai ter facilmente um superávit primário. Mas a dívida já existe, só vai mudar a sistemática. Na verdade, é até melhor, que agora o governo vai precisar ser mais contido. Olha só, quando você faz uma leitura racional, você percebe que isso aqui não é algo ruim necessariamente, mas é vendido para você como algo ruim. Além disso, guerra comercial, que a gente está vendo em relação a China e Estados Unidos. O Brasil, ele pode ser beneficiado com isso. Por quê? Se continuar essa disputinha entre China e Estados Unidos, o Brasil vai se tornar um ambiente favorável para exportação. E o Brasil é um país exportador de commodities agrícolas e metálicas. Ele vai exportar ainda mais. Por quê? Simplesmente porque vai haver uma realocação de demanda, um redirecionamento de demanda para o Brasil e até mesmo outros países emergentes. É isso. Então, antes de você tomar uma decisão com base numa manchete, numa headline, você respira, avalia outras opiniões, pensa pelo lado racional e aí sim, depois de ter feito uma análise criteriosa, você toma a sua decisão de investimento.
E vai mais alguns dados aqui para você. Esse aqui é o Boletim Focus. O que é isso? É um relatório de pesquisa de mercado que é feito pelo Banco Central. O Banco Central ele faz uma pesquisa sobre o que o mercado está pensando do futuro da economia brasileira. E aí pega dados como, por exemplo, o dado de inflação. IPCA, que é a inflação oficial do governo. O último relatório Focus está mostrando para a gente uma desaceleração da inflação. O mercado estava esperando uma alta de 5,65% no ano de 2025, mas agora passou a prever 5,57%. É claro que você não deve dar excessivo crédito a essas previsões. Afinal de contas, elas não se concretizam precisamente. Mas essa é a visão majoritária. E a sociedade humana, ela se move através de narrativas, de tal modo que, se a narrativa predominante é esta, é porque as pessoas esperam que isso aconteça. Então a gente não pode simplesmente ignorar isso aqui. Só não devemos dar excessivo crédito. Você precisa ser um investidor cético, porém não pode simplesmente sair descartando tudo, sob pena também de tomar decisões completamente equivocadas. Detalhe. Então, o que a gente tem? O importante é, inflação deve cair. Por que a inflação deve cair? Já vou te explicar. Projeção de crescimento da economia brasileira. Subiu para 2%, estava em 1,98. E projeção do câmbio, estável a 5,90. Aqui é a projeção do dólar. E taxa Selic a 15%. Mas detalhe, a respeito da taxa Selic. Quando a gente entra aqui no site do Tesouro Direto, onde a gente consulta a renda fixa do governo, tem esse título chamado Tesouro Prefixado 2028. Nesse momento, ele está oferecendo uma taxa de 13,88. Só que a taxa Selic, nesse momento, agora, está 14,25% ao ano. E aí fica a dúvida, por que está oferecendo uma taxa menor que a Selic? Porque o mercado já começou a esperar uma inflação menor, como a gente viu. Se a inflação é menor, então não precisa ter uma taxa Selic tão alta por muito tempo, de tal modo que o mercado começa a esperar uma desnecessidade de uma Selic a 15%. Talvez nem chegue a 15%, talvez pare em 14,75%, 14,5%, seja lá qual for a próxima alta que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, já disse que irá fazer, muito provavelmente, conforme a última ata da última reunião. Então o mercado começou a ver, olha, a inflação começou a dar uma arrefecidinha. Então não dá mais para ficar esperando uma Selic tão alta assim. Sob pena da gente entrar num cenário de recessão, que inclusive lá nos Estados Unidos se fala muito a respeito disso. E o presidente americano, o Trump, ele vem atacando o Banco Central, falando que o Banco Central americano deveria começar a cortar juro, porque o juro lá está alto para os padrões americanos e que por conta disso estaria havendo uma contenção desnecessária da atividade econômica nos Estados Unidos. Então, a discussão do juro alto é uma discussão mundial, inclusive, porque a gente vive, no geral, hoje, um cenário de estagflação, cenário de muita inflação, mas estagnação econômica. Então, é uma discussão que não se restringe ao Brasil, o mundo inteiro discute isso hoje. Mas aqui no Brasil, a gente já começa a ver um descasamento entre pré-fixado, pagando menos, que Selic, de tal modo que a taxa Selic terminal já estaria muito próxima do seu terminal, do seu máximo. Claro que tudo pode mudar, mas o cenário base hoje é esse. E o que eu quero te mostrar também é o que aconteceu no passado. Muito embora o passado não necessariamente se repita, ele pode mudar completamente, ele acaba rimando. Em alguns aspectos, ele acaba rimando. E o comportamento coletivo dos seres humanos, ele pode ser de certa forma previsível. O comportamento individual é totalmente imprevisível. Mas o comportamento coletivo, pânico ou a ganância, esse tipo de comportamento, ele é relativamente previsível. Claro, ou você duvida que em uma situação de pandemia, o mercado não irá cair. É o que aconteceu recentemente com o coronavírus. Então, comportamentos coletivos são mais previsíveis do que comportamentos individuais. É o que trouxe, por exemplo, o Isaac Asimov na sua obra Foundation. Mas olha o que está acontecendo aqui com a taxa Selic. Eu já chego lá, eu estou aqui justificando para você passo a passo do porquê hoje é um momento decisivo. Calma lá. Olha aqui, taxa Selic, histórico. Esse aqui é o gráfico que você pode encontrar aqui no site do Banco Central. Olha o que aconteceu com a taxa Selic a partir de agosto de 2015. Ela estava em 14,25%, exatamente o mesmo patamar de juro atual em 2025. E isso se perpetuou até outubro de 2016. Portanto, vamos aí arredondar para um ano de Selic a 14,25, mais ou menos isso, pouco mais de um ano. O que aconteceu agora no Brasil? A Selic acabou de ir para 14,25 e deve subir mais um pouquinho. E note o seguinte, patamares de juros muito elevados assim são seguidos por quedas. Por quê?
Porque não dá para ficar muito tempo com um juro tão alto assim, mesmo na economia brasileira, sob pena de recessão. Simplesmente por isso. E aí eu vou te mostrar o que aconteceu com o Ibovespa, com a nossa Bolsa de Valores brasileira, nesse período aqui, esse pouco mais de um ano, com a Selic a 14,25 entre 2015 e 2016. E aqui está o gráfico do Ibovespa, e olha só o que aconteceu. O Ibovespa, ele saiu de pouco mais de 50 mil pontos, caiu até janeiro a 38, 39 mil pontos e depois subiu sem parar até a pandemia, depois subiu de novo até 2021, quando a Selic chegou a 2% ao ano. Mas voltando aqui nesse pedacinho, então teve a queda. Por que teve essa queda? Claro, se eu aumentei a Selic para 14,25, um patamar de juro tão elevado assim atrai o capital, estrangeiro ou não, atrai para títulos públicos, tesouro direto. Então, a renda variável cai. Só que a renda variável começou a se recuperar a partir de janeiro. Isso a gente está falando aqui de mais alguns meses. Bota aí mais uns 8 meses, 7, 8 meses de Selic a 14,25 e a bolsa se recuperando. E aí, em setembro de 2016, que foi mais ou menos aqui, ó, a bolsa tinha recuperado seu anterior patamar aqui, ó, de maio de 2015. E continuou subindo, mostrando a clara correlação negativa, ou seja, de lados opostos, entre bolsa e juro, ok? Por quê? Simplesmente porque o juro subindo, o pessoal está saindo da bolsa. E aí, se o pessoal está saindo, o pessoal está vendendo. Se está vendendo, cai. Simplesmente assim. Em um passado ainda mais distante da Bolsa de Valores, a gente nota que grandes quedas, como por exemplo essa de 2008, também foi seguida de uma alta expressiva. E aqui o juro estava bem elevado. Então note que quando começou um ciclo de alta da Bolsa de Valores por conta do ciclo de queda do juro, a Bolsa não parou de subir, mais do que dobrando de preço em poucos anos. E olha o que aconteceu à época com o indicador preço-lucro do Ibovespa. Nesse exato momento, o indicador está em 966, quase 10x. E sabe o que aconteceu na mesma época, em 2016? A Bolsa estava em quase 10x. Olha só, pegando isso aqui embaixo, quase 10x. Fevereiro de 2016. Olha só o padrão se formando, ou seja, um indicador de preço-lucro em 10x, Selic a 14,25, encaminhando para o seu terminal, porque a inflação começou a ficar controlada. E o que está acontecendo com o Ibovespa agora? Nesse ano, o Ibovespa está subindo. Então a bolsa começou a subir já, devagar, mas começou a subir, mostrando que sim, que nós podemos estar bem próximos de uma virada de ciclo nesse exato momento. E você não ganha dinheiro assim só com a bolsa de valores, como também com os títulos públicos. Por quê? Porque aqueles títulos do Tesouro, eles se valorizam absurdamente numa queda de juro, por conta do fenômeno chamado marcação a mercado, que é o quê? O preço do título público, ele tem um preço também, assim como uma ação na bolsa de valores. O preço se valoriza quando a taxa de juros da economia cai. Simples assim. Então você ganha tanto na renda fixa, com uma queda de juro, quanto com as ações, renda variável como um todo. Então, um cenário muito positivo e parece que a gente está alcançando esse máximo, essa Selic terminal que o mercado chama. E aí é o momento em que você dobra de capital em pouco tempo. E você vai notar que esse movimento aqui de preços é um movimento característico das principais ações pagadoras de dividendos, empresas maduras, de setores perenes. Porque você poderia me dizer, mas isso aqui é só empresa de commodity, que acompanha ciclo, etc. Não é bem assim. Primeiro que a única commodity que subiu muito de maneira consistente no período foi o minério de ferro, como você pode perceber aqui desse período. Mas o petróleo, o que aconteceu? O petróleo até subiu, só que já em 2018 começou a cair. Então não teve esse parâmetro aqui com o petróleo. A soja, então, você sabe como é, extremamente volátil. Então só o minério de ferro seguiu essa alta. Ações individuais. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil. Subiu loucamente. Se eu colocar aqui cotação padrão, saiu de apenas 6,36, olha a descrença do mercado em fevereiro de 2016, para 26,13. É claro que aqui tem o desdobramento, né? Mas seria o equivalente a 26,13. Subiu muito mais que o Ibovespa. Muito mais. Uma ação perene. Banco com taxa Selic caindo. Então veja que banco é uma maravilha, porque com a taxa Selic subindo, ele pode subir porque ganha mais dinheiro, exceto se o nível de inadimplência estiver muito alto. Mas quando a taxa Selic cai, mesmo que o juro está caindo, o banco também sobe. O valuation das empresas como um todo sobe. Sanepar, aqui setor de saneamento, mesma coisa. Deixa eu trocar aqui para a cotação padrão do investidor 10. Olha isso aqui, saiu de menos de R$1 para 4,93 e depois saltando para 6.
Loucura! É uma multiplicação de capital gigantesca com empresas maduras e de dividendos. CEMIG, cotação ajustada, deixa eu mudar para padrão. Saiu aí dos seus 2 e pouquinho para 10 e não para com a tendência de alta, mesmo com a Selic subindo. Olha a importância de ter boas empresas na sua carteira de investimento. Não precisa sair especulando em um monte de loucura como o pessoal fica falando. Você tendo arroz com feijão e tendo poucas pimentas, tá ótimo, tá excelente. BB Seguridade, seguradora, que ganha muito dinheiro com a Selic alta. Veja aqui, segue numa tendência de alta porque paga muito dividendo. Claro que andou de lado por um período, mas depois, ó, olha isso aqui, seguradora. Até Vivo, olha aqui a Vivo. Cotação padrão também teve uma alta, saiu de 14 alguma coisa para 26 atuais, que é mais ou menos o preço aqui de 2020. Então basta você ter boas empresas que você vai ganhar muito dinheiro numa virada de ciclo. E não só com ações. Fundos imobiliários também, mesma situação. Olha o que aconteceu com o IFIX aqui. Caindo em 2015, não cai tanto assim quanto as ações no geral, dependendo do ano. 2024, a queda foi muito próxima entre ações e fundos imobiliários, mas foi um ano atípico. Em anos típicos, você tem uma queda menor em fundos imobiliários e depois um salto. Também não vai ser um grande salto, né? Saímos aqui de 1.372 pontos para 2.800, 3.000, mesmo assim foi bastante coisa. Mas olha só, até com fundos imobiliários. Portanto, como a gente pode perceber hoje, nós temos uma taxa Selic encaminhando para o final. Nós temos o mesmo índice preço-lucro de 2015 e 2016, quando a bolsa começou a reverter de alta para baixa. A gente já começou a subir nesse ano, antecipando o eventual movimento de fim de ciclo de alta de juro. O IFIX também está se recuperando. O indicador de inflação começou a desacelerar. Portanto, a gente vê uma confluência de fatores que indicam que sim, se você agir de modo minimamente racional, você vai ganhar bastante dinheiro, não só com ações, fundos imobiliários, como também com títulos públicos federais, como a gente viu. E é claro que talvez você precise de uma orientação mais aprofundada, mais prática a respeito disso. E é por isso que eu te convido a conhecer a comunidade Formação Mirai Invest. Nessa comunidade, você vai ter acesso ao meu treinamento completo Formação Mirai Invest, que já formou centenas de alunos. E ainda vai acompanhar toda a minha trajetória de investimentos, porque eu faço publicações semanalmente dos movimentos que eu faço na minha carteira, planilha de preço teto, de escolha de ações, fundos imobiliários, publicações que eu faço em sites que eu trago para você, tudo lá na comunidade. Todos os meus conteúdos em um único só lugar. Então conheça clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Mas, se não for o seu momento, agora não tem problema. Eu vou deixar um vídeo aqui para você, onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores. Mas não se engane, só com esses 3 indicadores, você já vai escolher ações melhor do que 99% dos investidores. Corre lá!